eu mesmo se desfiliasse do PT. Veja, presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência que, e pior, o cargo de diretor de assuntos religiosos na cidade. Senhor presidente, nós estamos em plena vigência do processo elementar e democrático. E não é, senhor presidente, uma questão de falta de democracia que o vice-prefeito resolva oferecer cargos para poder ter poder. Mas, senhor presidente, além de ser isso uma coisa que, embora possa para alguns parecer estar dentro do jogo, mas ela é uma excrescência. É lastimável que uma pessoa do alto do cargo de vice-prefeito da cidade, se utilizando da estrutura religiosa do nosso povo, passe a fazer configurações políticas em torno dessa situação. É inconcebível, presidente, que o vice-prefeito se dê ao trabalho, e o vereador Sérgio Folha, falaram que Vossa Excelência também foi fazer essa proposta. Então, assim, por isso que eu estou... Agora eu vou falar, eu não ia nem falar nada, agora eu vou ter que... E aqui, eu acho importante, Vossa Excelência fale, afinal de contas, aqui é o plenário, né, mais profundo e democrático de realizarmos essa discussão. Mas quero dizer que lamento, e não estou dizendo que Vossa Excelência foi, estou dizendo que eu ouvi dizer que Vossa Excelência tenha ido lá. E para mim isso é muito importante, porque nós temos uma relação de política, né, e que sabemos muito bem onde estão as coisas nessa situação. E eu quero dizer que se o vice-prefeito se preocupasse com a saúde do município, com tanto que ele está preocupado com os candidatos ou pré-candidatos a vereador do PT, com toda certeza a saúde de Cotia estaria em uma situação bem melhor do que aqui está nesse momento. Deveria o vice-prefeito de Cotia cuidar melhor da cidade do que ficar se expondo em processos políticos internos dos partidos concorrentes a ele. Eu lamento profundamente que nós consigamos fazer e ter que usar da tribuna dessa casa para poder fazer esse tipo de relação política. Eu acho que o Moisés precisa realmente colocar a mão na consciência cristã e evangélica dele e poder fazer uma análise sobre esse procedimento, porque se confirmado esse procedimento, eu quero aqui repudiá-lo veementemente. Não é possível que nós possamos fazer ou tolerar esse tipo de ação, porque ela é desnecessária do ponto de vista da condução política. E se esse for a tônica do processo político, então nós também sabemos fazer com bastante profundidade, embora não seja esse o nosso perfil de estabelecer a relação com a democracia e com a política. Eu quero aqui dizer de que os evangélicos merecem e precisam ser respeitados, e que a postura deste vereador com relação ao povo evangélico tem sido uma postura de profundo respeito, e que evidentemente fazemos a disputa, estabelecemos o diálogo político com esse setor da sociedade e queremos aprofundá-lo, mas jamais fazer nenhum jogo em troca, veja, de cargo, em troca de cargo, para poder fazer disputa eleitoral. Aí não dá, mesmo porque se configurar essa prática, a partir de agora, ela pode ser vista como abuso de poder político, e isso não é nada bom para a administração pública. Eu espero que esse expediente, a partir desse alerta, seja realizado com muito cuidado, porque nós estamos olhando. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer de que essa não era a tônica da nossa discussão, porque ela, na verdade, tem um outro patamar e uma outra percepção. Eu não quero aqui ficar fazendo debate entre católicos, evangélicos, ateus, judeus, muçulmanos, do candomblé, ou seja, de onde for. Eu quero fazer a discussão sobre o município, sobre a cidade, sobre o seu futuro e sobre a nossa organização enquanto sociedade civil. Eu espero realmente não precisar subir mais essa tribuna para poder lamentar fatos como esses. E quero realmente que o ex-vereador, atual vice-prefeito da cidade de Cotia e também secretário da Saúde, possa se recuperar e recuperar o juízo para que esse tipo de ação não precise ser alertada novamente nessa Câmara. Neste momento, um alerta. Obrigado, presidente. Nesse momento, eu passo a palavra para falar como líder do PP, nosso amigo Sérgio Folha. O novo vereador dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores.
Lunga, uma denúncia, né, um alerta, como o senhor quis falar, eu estava um pouco preocupado com o que eu estava ouvindo, de achar que o vice-prefeito teria tido uma ação dessa desnecessária. E fui me preocupando até o momento que eu fui citado. Então, quando citou meu nome, aí eu já fiquei calmo. Sabe por quê? Porque de forma alguma eu fiz isso. Então eu tenho certeza que usaram o nome do vice-prefeito. Agora é certeza, porque jamais ele não está insano para fazer isso. E eu gostaria que a acusação fosse provada, porque eu não fiz. Tenho amizade com o pastor Gilvan, com o William, com o Gilberto, tá certo? Como a gente tem, pode ter com outras pessoas, divergências, amizade. Hoje no meu gabinete, deixei lá muita vontade, um pré-candidato, amigo nosso. Então assim, está na rua fazendo campanha, então assim, o gabinete, a cadeira, sabe? Sair para outro gabinete, conversar com outro vereador, e ficou. Então, onde eu encontro as pessoas com quem a gente gosta, se relaciona, tem amizade, independente do segmento político, da ideologia, a gente vai estar conversando, batendo papo. E posso afirmar ao senhor que há muito tempo, sobre política, eu não converso com o Gilberto, com o William e com o pastor Gilvan. A última vez que conversamos com mais tempo, tirando da nossa juventude, nós somos jovens, mais anterior, foi no velório do pai do Moisés. Então passamos a noite lá, junto com o vereador Almir, o Gilvan e o William. Então lá nós ficamos a noite inteira batendo papo, conversando, né? Até para não dormir, até sair piada para não dormir, né? Mas, e tive a oportunidade de conversar também mais rápido na rua com o Gilvan, nos encontramos no morro, mas assim, oi, tudo bem, como é que tá? Até me afirmou que tinha vindo de uma reunião do executivo estadual do PT, me assim, coisa rápida no telefone. E então, para você ver que agora eu quero que até os nobres colegas entendam que não pode ser verdade o que foi falado aqui. Por isso, porque nem o Gilvan, nem o Gilberto e nem o William eles podem falar isso, que eu fui assediá-los, pedir para que deixasse candidatura. Eu acho que o jogo, a questão política, do pedir o voto, de mudar o voto, o apoio, isso faz parte do processo, né? A gente tem que disputar o voto até a urna. Quando a pessoa não chega na urna para votar, até tem que levar ele em dúvida, até tentar mudar a cabeça dele. Mas não fazer essa questão da troca, do comprar, tá certo? Então, eu quero aqui, não ter essa procuração do vice-prefeito, mas, como fui citado, eu tive que subir e falar e também entender que o que ocorreu com o vice-prefeito foi a mesma coisa que ocorreu com o meu nome citado nessa conversa. Então, muito obrigado, senhoras e senhores. E acho que você é amigo do vice-prefeito, deve ligar para ele. E, né, pode ligar e eu tenho certeza que ele não vai afirmar isso. Obrigado, senhoras e senhores. Solicito ao companheiro Rogério Franco que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura. Ofício GPDAL número 22 de 2012, dia 10 de abril de 2012. Senhor Presidente, sinto que presente primeiramente para externar meus cumprimentos e na oportunidade de encaminhar as leis complementares números 154 e 155, datadas de 4 de abril de 2012. Sem mais para o momento, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência, apresentando os protestos de elevada estima e distinta consideração, Fábio César Cardoso de Mello, secretário-geral do Gabinete. Ofício GPDAL número 25 de 2012, dia 18 de abril de 2012. Senhor Presidente, sendo presente primeiramente para externar meus cumprimentos e na oportunidade de encaminhar a lei número 1712, datada de 18 de abril de 2012. Sem mais para o momento, coloco à disposição de Vossa Excelência, apresentando os protestos de elevada estima e distinta consideração, Fábio César Cardoso de Mello, secretário-geral do Gabinete.
ofício número 122 de 2012, por dia 18 de abril de 2012, excelentíssimo senhor, prazo para cumprimentá-lo cordialmente, na oportunidade de caminhar a Vossa Excelência o balancete de receitas e despesas desta municipalidade, referente ao mês de março do exercício de 2012, sendo que, para o momento, reitero a Vossa Excelência os protestos de autoestima e de estima e consideração, Antônio Carlos de Camargo, Carlão, prefeito municipal. Presidência, Departamento Contábil Financeiro, balancete de receitas e despesas referente ao mês de março de 2012. Requerimento número 9 de 2012, senhor presidente, requiro à mesa, ouvido o plenário em regime de urgência especial, que sejam dispensadas as formalidades regimentais para apreciação na presente sessão das seguintes matérias. Projeto de lei número 20 de 2012 do Executivo autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto Técnico Comunitário Assistencial, o ITCA, nos termos que se especificam. Projeto de lei número 14 de 2012 do Legislativo, de autoria do vereador Rogério Franco, dispõe sobre a concessão de folgas aos trabalhadores em domingos alternados. Projeto de lei complementar número 7 de 2012 do Legislativo, de autoria da mesa, dispõe sobre a consolidação da legislação municipal em conformidade com o disposto no artigo 59 da Constituição Federal e da outras providências. Substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 2 de 2012 do Legislativo, de autoria da mesa diretora, altera o artigo 105 da resolução número 5 de 12 de novembro de 1990. Resolução número 3 de 2012 do Legislativo, de autoria do vereador Antônio Gomes Pereira, na nova redação ao artigo 149 da resolução número 5 de 12 de novembro de 1990, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Resolução número 4 de 2012 do Legislativo, de autoria do vereador Arnaldo Gomes Pereira, da nova redação ao artigo 90 e 91 da resolução de número 5 de 12 de novembro de 1990, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Justificativa. Os projetos mencionados versam sobre assunto de real interesse e importância para o nosso município, razão pela qual é que apresento este requerimento, esperando que o mesmo receba total apoio dos novos vereadores para a sua aprovação. Sala das Sessões, vereador Marcelo Scomite, 23 de abril de 2012, José Marcos da Silva, Marcos Mena, vereador. Em votação, ao requerimento 09/2012, os novos vereadores estiverem de acordo, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação número 24 de 2012, indica o senhor prefeito a necessidade, através do setor competente, que se proceda estudos objetivando a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua São Roque, com início na rua Dona Cherubina Viana, localizada na Vila Santo Antônio, desse município. Justificativa. A presente indicação tem o objetivo de atender os moradores da referida rua e, com isso, proporcionar mais conforto, segurança e mobilidade por parte de todos que utilizam a referida via. Segue anexo o mapa da localidade. Assim, sempre conto mais uma vez com o acolhimento favorável do Poder Executivo a esta indicação. Sala das Sessões, vereador Marcelo Scomite, 18 de abril de 2012, Alcides Neves dos Santos, popular esquisito, vereador. Moção número 8 de 2012, de aplausos e homenagens ao Dia dos Desbravadores. Através desta moção de aplausos, quero parabenizar e congratular-me
aos desbravadores pela comemoração do seu dia, celebrado anualmente no município toda quinta-feira do mês de abril, estendendo até o quarto domingo. A celebração do Dia dos Desbravadores tornou-se possível após o prefeito Carol Camargo ter sancionado as leis municipais de número 1508, de 15 de 6 de 2009, que surgiu com a iniciativa dos vereadores através do projeto de lei número 12 de 2009, aprovado pela Câmara Municipal. O Clube dos Desbravadores é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia e surgiu com a finalidade de ajudar os jovens adventistas a aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, bem como sobre saúde, natureza, civismo e desenvolver as habilidades interpessoais. Os desbravadores se destacam por meio de suas atuações sérias e responsáveis na área de missões ao redor do mundo, em especial na América Latina, onde o clube dá sequência à história de Arthur Spalding, que em 1919 foi com o clube dos desbravadores que atingiu o Brasil por volta de 1959. Em razão dos relevantes serviços prestados a toda a sociedade, promovendo o desenvolvimento dos jovens e a divulgação dos valores cristãos na nossa comunidade, julgo ser real merecido a apresentação dessa moção de aplauso e homenagem ao Dia dos Desbravadores. Diante do exposto, solicito que, após verificada a aprovação da presente proposição, seja encaminhada a cópia da mesma ao nosso prefeito excelentíssimo senhor Carlos Camargo e às igrejas adventistas do sétimo dia de Cotia. Sala das Sessões, vereador Marcelo Tomita, em 23 de abril de 2012, Luiz Roberto Rodovalho, Beto Rodovalho, vereador. Moção 008, discussão e votação. Se os 9 vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Moção número 9 de 2012, moção de aplauso e homenagens ao Centro de Treinamento Cotia, o IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presente moção tem por objetivo manifestar singela homenagem à entidade, aos funcionários indicados à administração do Centro de Treinamento Cotia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se empenham em uma ação solidária em benefício das crianças da comunidade. O Centro de Treinamento desenvolve um excelente trabalho junto às crianças, dando todo o apoio com projetos pedagógicos, refeições, aulas de música, canto coral, idiomas, educação física em várias modalidades. Outro trabalho que o Centro de Treinamento desenvolve junto às mulheres, oferecendo 2 vezes por semana aulas de natação e ginástica. Os projetos e as atividades são gratuitos, profissionais formados e qualificados ministram os cursos, acompanham e dão total atenção, visando sempre a melhoria na qualidade de vida e saúde de todos os alunos. Continuando com o sucesso desses trabalhos, o Centro de Treinamento está desenvolvendo o projeto Mais Vida, que atenderá de forma gratuita aproximadamente 30 mil alunos da rede de ensino público, fazendo trabalho de combate ao uso de drogas, álcool, bem como prevenções de doenças sexualmente transmitíveis e da obesidade juvenil, entre outros. Esse projeto se estenderá também às empresas com palestras motivacionais, alterando para os períodos de estresse, doenças psicossomáticas, promovendo outras atividades e ajudando o trabalhador no seu dia a dia. Deste modo, solicito que, após verificada a aprovação da presente propositura, seja encaminhada a cópia ao senhor Vladimir Santos, da administração do Centro de Treinamento de Cotia, Rua Selva, número 46, do Parque São Jorge. Sala das Sessões, vereador Marcelo Tomita, em 23 de abril de 2012, Luiz Roberto Rodovalho, Beto Rodovalho, vereador. Moção 009, discussão e
Em votação. Se os 9 vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, suspendo a sessão para acerto de pauta. A ordem do dia. Até o pessoal que sabe. Você sabe que estava baixado, o cara rebola, eu não acredito. Brincadeira, eu ia deixar filho cortar. Não, ele que gostou. Eu falei com o Marco Antônio. Ele pediu? Ele passou. O Marco Antônio está aí, deixa eu perguntar para confirmado, vai cantar no violão. Ele tinha falado comigo, eu perguntei pra ele. Foi ele que pediu. Ação de chamada. Vereador Marcos Lena. Vereador Alcides Esquisito. Vereador Toninho Calunga. Vereador Neto. Vereador Neto Rodovalho. Vereador Paulinho Leia. Vereador Rogério Franco presente. Vereador Serafim Monteiro. Vereador Cláudio Loures. Vereador Almir Rodrigues. Vereador Sérgio Folha. Vereador Danilo Gomes. Presente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presença sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura da matéria e serão apreciadas nos pareceres bem como suas emendas, se houver. Projeto de lei número 20 de 2012. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Rogério Franco. Peço para que Vossa Excelência coloque em votação a dispensa da leitura das matérias, sendo que já é de conhecimento dos novos vereadores que já foram lidos os projetos da sessão. Pedido do vereador Rogério Franco, se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 20 de 2012, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto Técnico Comunitário Assistencial, o ITCA, nos termos que especifica. Discussão e votação. Votação nominal. Vereador Marcos Lena. Vereador Alcides Esquisito. Vereador Toninho Calunga. Vereador Neto. Vereador Beto Rodovalho. Vereador Paulinho Leia. Vereador Rogério Franco favorável. Vereador Serafim Monteiro. Vereador Cláudio Loures. Vereador Almir Rodrigues. Vereador Sérgio Folha. Vereador Cláudio Loures. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 14 de 2012. O Legislativo dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais aos domingos e determina a concessão de folgas aos empregados do comércio em domingos alternados.
Projeto de lei, discussões, votação. Votação nominal. Vereador Marcos Lena. Vereador Alcides Esquisito. Vereador Toninho Calunga. Vereador Neto. Vereador Beto Rodovalho. Vereador Paulinho Lenha. Vereador Rogério Franco, favorável. Vereador Serafim Monteiro. Vereador Cláudio Loures. Vereador Almir Rodrigues. Vereador Sérgio Folha. Projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Substitutivo número 1 ao projeto de resolução número 2 de 2012, altera o artigo 105 da resolução número 5 de 12 de novembro de 1990. Projeto de lei substitutivo, discussão e votação. Votação nominal. Vereador Marcos Lena. Vereador Alcides Esquisito. Vereador Toninho Calunga. Vereador Neto. Vereador Beto Rodovalho. Vereador Paulinho Lenha. Vereador Rogério Franco, favorável. Vereador Serafim Monteiro. Vereador Cláudio Loures. Vereador Almir Rodrigues. Questão de ordem ao vereador Alcides Esquisito. Faço constar em ata a presença do nosso companheiro Toninho Calunga. Vereador Sérgio Folha. A presença do nosso amigo Almir Rodrigues. Vereador Alildo Gomes. Favorável. Vereador Toninho Calunga. Projeto de lei foi aprovado por 10 votos. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 3 de 2012, desse nova redação, artigo 1º do projeto de resolução número 3 de 2012, acrescentando-se o artigo 2º e remunerando-se o artigo subsequente. Artigo 1º, o artigo 149 da resolução de número 5, de 12 de novembro de 1990, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, com suas modificações posteriores, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 149. Concessão de título de cidadão deve vir acompanhada de justificativa plausível sobre concessão do referido título, contendo justificativa, assinatura de reconhecimento de 3 cidadãos contianos que já tenham recebido a mesma honraria, reconhecimento dos por escritos, com indicação de 3 pessoas com reconhecida e idoneidade moral e idoneidade da reputação pública, reconhecendo a importância da concessão do referido título. Artigo 2º, cada vereador poderá conceder até 10 títulos por legislatura, sem prejuízo das assinaturas conjuntas propostas por outro vereador. Sala das Sessões, vereador Marcelo Escamita, em 23 de abril de 2012, Antônio Carlos de Melo Sá, vereador. Em discussão, o nobre vereador Toninho Calunga dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, nós estamos discutindo aqui a questão famosa dos títulos de cidadão cotidiano. Veja, presidente, eu acho que uma das grandes maravilhas do legislador é justamente a sua liberdade no legislar. E para que o legislador consiga estabelecer a sua relação com o seu povo de modo adequado, ele precisa ter os parâmetros e os critérios da sua atuação. E o que está sendo proposto? A limitação, mais uma vez, nós já havíamos discutido isso na sessão anterior, de que cada vereador possa propor um título de cidadão por ano na cidade. O que eu estou propondo? Que ao invés de quantificar, embora tenha aqui o limite quantificador, eu acho que é muito mais importante e interessante criar critérios para que o título seja cedido. Quais são os critérios? De que pessoas reconheçam, nós fora o vereador, além do vereador, outras
pessoas